Pessoal, vamos lá, né, para mais uma aula de linguagem de montagem. E dessa vez a gente vai ver, né, tanto alguns tipos de salto, né, como comparação, tá? Bom, primeiro eu acho bem importante a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu aqui. Na arquitetura, né, que a gente está trabalhando, arquitetura aí 8086, né, 8088, é uma arquitetura, né, que quando você tem aqui, ó, tá, instruções que serão executadas, né, que chegam aqui na unidade de lógica e aritmética, tá, do processador, quando é realizado algum cálculo aqui, né, algum processamento, né, lógico ou aritmético, algumas flags são atualizadas, tá? Por que que é importante a gente saber isso? Para a gente entender o comando de comparação, tá? E quando faz saltos, tá? Então, quando entra uma instrução aqui e é executada, algumas flags aqui são atualizadas, né? Essas flags, elas definem algumas características dessa execução, né? E uma delas, por exemplo, se utilizou, por exemplo, um comando de comparação, se é maior, se é menor, se é igual, tá? Se é positivo, se é negativo, tá? Se sobra, se vale 1, né? Se é igual a 0. Então tem algumas flags, né? A gente não vai detalhar muito isso, mas tem algumas flags que definem, tá? Algumas coisas da unidade lógica e aritmética, tá? Lógico que isso aqui, né, feito junto com os registradores, né, que a gente utiliza, tá, para depois enviar para saída, certo? Então, vamos aqui, ó, num exemplo aqui que eu já para dar uma adiantada, né, eu já escrevi, tá? E deixa eu tirar isso. Bom, deixa aqui, depois eu comento. Então aqui a gente tem, né, uma seção aqui, o ponto data, que eu estou só definindo algumas mensagens, né, e calculando o tamanho delas. Esse programinha aqui, ele verifica se um número é maior do que o outro, se o primeiro é maior do que o segundo, ou se o segundo é maior do que o primeiro, tá? Ou se eles são iguais, certo? Bom, aqui então eu só defino as frases que eu vou imprimir. Aqui duas variáveis, né? Reservo um byte, né, para cada variável. Aqui eu faço as impressões e leituras, né, de primeiro número e segundo número. E aí aqui a gente chega na parte nova, né? Então o que acontece aqui, ó? Bom, eu recebo em CL e em DL, tá? N1 e N2. Aqui está comentado porque como que eu comentei aqui e decidi não tirar, né? Para não esquecer de explicar que se você fizer a comparação tirando o zero ou não, tá? Na verdade vai dar na mesma, certo? Então eu decidi aqui comentar nesse caso aqui, como não vai ter nenhum tipo de interferência, são dois comandos que eu posso economizar no meu código, tá? E aí vem o comando novo aqui, ó, cmp cldl. O que significa isso? Significa que ele vai comparar CL com DL, tá? Essa comparação ele vai verificar, né, se qual é a relação de CL com DL. Então, se eu digitei número 1, o número 5 e no número 2, o número 8, né, significa que o N2 é maior do que o N1. Ou seja, o DL é maior do que CL. Então, quando ele fizer essa comparação aqui, ó, ele vai setar nas flags, né, que DL é maior do que CL,
tá? A partir disso, a flag está setada, né? Aqui eu coloquei esse move EAX e EBX igual a 4 igual a 1 simplesmente para economizar código, tá? Para não ficar repetindo esse código lá na hora da impressão. Depois vocês vão entender. E aí ele chega nesse comando aqui, ó, tá? O JG e o JL, tá? JG significa que é para saltar, tá? Jump, né? Para saltar quando for maior, né? Se ele for menor, se essa comparação aqui, ó, se o CL for maior do que o DL, certo? Então ele salta e vai para o rótulo maior, certo? Que eu defini aqui, ó, tá? Se que é o exemplo que eu coloquei, se o CL for menor do que DL, né, ó, ele vai executar o JL, tá? Então, o que significa exatamente isso aqui? Significa que a partir da hora que executou esse comando aqui, ele definiu que CL é menor do que DL, tá? Ó, isso se eu colocar aqui o valor 5 no valor 8, por exemplo, né? Ele vai falar, né? Ele vai setar que CL é menor do que DL, tá? Como ele setou que é menor, tá? Quando ele chegar nesse comando aqui, ó, que ele está verificando se é maior, não é maior. Então, como não é maior, ele vai ignorar esse comando e vai para o próximo. O próximo é o que? Um JL. JL é menor? É. Se é menor, então manda para esse rótulo aqui, ó. Aí ele procura o rótulo e vem aqui, ó, tá? E executa isso aqui, tá? Observa que isso aqui é uma impressão. Tá faltando os dois registradores EAX e EBX, por isso que eu coloquei aqui, tá? Certo? Para não ficar colocando esse mesmo código aqui e aqui, tá? E aqui, né? Agora, se eu tivesse colocado aqui, ó, 5 e 5, por exemplo, ele ia fazer a comparação. 5 é maior do que 5? Não. 5 é menor do que 5? Também não. Então ele vai fazer essa comparação aqui e vai identificar que eles são iguais. Então ele vem executando, né? Ó, joga 4 em EAX, joga 1 em EBX. Aí ele vem aqui, ó, é maior? Né? Não, não é maior. Né? Essa comparação, o primeiro registrador é maior? Não. O primeiro registrador é menor? Não. Então ele ignora os dois e vem para o próximo. Aí ele imprime essa mensagem 6. Né? Mensagem 6 são iguais. Tá? Então ele imprime a mensagem 6. Beleza? E aí, ó, ele salta, né? Ó, tem um outro comandinho novo aqui, ó, JMP. Ele salta. Isso aqui significa o quê? Apenas ir para algum lugar. Tá? E eu estou falando que ele deve ir para o rótulo exit. Tá? Ou seja, finaliza o programa. Ele vem para o rótulo exit. Esse daqui. Tá? Chega aqui, finaliza o programa. Tá? Então, se eu tivesse feito isso daqui, né, as entradas fossem essa daqui, faz a comparação, né? Ele compara, o registrador CL é o que em relação a DL? É maior. Executa esses dois comandos. É maior? Primeiro registrador é, então ele vem para maior, certo? Executa isso aqui, né? Ou seja, imprime a mensagem 4 e salta para exit, para finalizar. Importante entender que quando você execução de um programa, né, aqui em Assembly, né, ela vem de forma sequencial, tá? Ela vem sendo executada de forma sequencial. Caso encontre algum salto
que não satisfaça, simplesmente ignora e passa para o próximo comando logo abaixo, tá? Encontrou algum salto que satisfaz, ele manda para o rótulo que esse salto está encaminhando, certo? Então isso aqui, né, é uma parte de, do que? De comparação e salto, né? Salto quando é maior, quando é menor, né? E apenas um salto sem condição nenhuma, apenas para finalizar. Nesse caso aqui, eu poderia fazer um salto para qualquer outro rótulo? Poderia, tá? Poderia, certo? Bom, além desses comandos, né? Eu já escrevi, tá, pessoal, para ficar menor o vídeo, para não ficar tão cansativo, certo? Aqui, ó, esse programa aqui, né, ó, ele já faz o que? Laço, tá? O que ele faz, esse programa? Esse programa ele pede um número, tá, para início, e um segundo número que é o final de uma sequência. E aí, né, se ele leu, por exemplo, né, o número 3, né, e o número 9, então ele vai imprimir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? É isso que esse programa faz. Bom, aqui eu estou definindo somente as frases, né, que eu vou imprimir. E aqui, ó, na seção de variáveis, né, a gente vai comentar, eu deixei aqui já um comentário, o porquê que eu deixei para reservar 2 bytes, né, tanto na variável in como na variável fim, né. Eu reservei 2 bytes porque todas as vezes que você entra com alguma coisa via teclado, né, e dá Enter, o Enter é acrescentado, né? Então quando eu entrar com um número aqui, ó, né, quando eu pedir o número de início e eu der Enter, vai ser o número de início mais o Enter. No final, o número no final mais o Enter. Então eu quero que isso fique reservado, tá? Tanto o número como o Enter, certo? Quando eu faço a leitura, né, vamos lá na leitura, quando eu faço a leitura, né, da variável in, por exemplo, eu digitei lá o valor, não sei, 4 e dei Enter, né? Nesse momento, o que acontece, na verdade, é o seguinte, né? Ele vai armazenar, né, em CL o valor 4 e em CH o Enter, tá? Significa que a gente já pode mandar imprimir dessa forma, que ele vai quebrar se a gente quiser uma sequência que seja impressa uma sequência em novas linhas, né? É importante a gente saber esse tipo de coisa, tá, pessoal? Por quê? Porque quando, né, nesse caso aqui, ó, né, para ficar mais claro, a gente tem lá o ECX, né? O ECX ele nada mais é do que uma sequência lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então você tem aqui, na verdade, 32 bits, né? Isso aqui, ó, é o CL, tá? É aqui que vai ficar armazenado o seu número. Isso aqui, ó, é o CH, é onde vai ficar armazenado o seu Enter, tá? Lá na memória, quando você pede para reservar 2 bytes, você pediu que reserve isso daqui, que isso aqui não mude. Então, quando você digita o valor e o Enter, isso daqui não vai mudar, vai permanecer na memória, tá? Então, o endereço de memória ele vai iniciar aqui e vai terminar aqui para a variável in, tá?
Então significa que vai permanecer, vão permanecer esses dois valores, certo? Então é importante que a gente saiba manipular esses valores justamente para quando a gente necessita, né? Uma curiosidade, né, é o seguinte: quando você entra com um valor e dá o Enter, o primeiro, no caso assim, né, a primeira sequência de bits é o valor, né? Depois a segunda é o Enter, certo? Isso aqui é uma característica, né, de uma arquitetura Little Endian, né? Que é uma arquitetura utilizada nos processadores Intel, tá? Que é armazenamento da direita aqui, né, para a esquerda, tá bom? A gente não vai entrar, essa parte é mais uma parte aí de arquitetura, né? Então, sabendo que a gente tem o valor aqui e o Enter aqui, ó, né? Vou apagar isso aqui, né? A gente pede para que seja lido, né, os 2 bytes digitados, que é o valor e o Enter, tá? Bom, depois disso, como a gente vai ter, né, ó, tanto do INI, né, como da variável fim, o valor e o Enter, né? Aqui do fim talvez não precisaria, mas tudo bem, a gente deixa, né? A gente chega aqui no laço, né? E aqui começa novamente os novos comandos, tá? Então o que eu faço aqui? Aqui eu só coloco o valor da variável fim em AL e o valor da variável in em BL, tá? Por que eu coloquei em AL e em BL, né? Porque eu quero só o valor, tá? Só os primeiros, só os 8 bits mais à direita do registrador, né? Que guardou esse valor fim, né? Que está lá em C, tá? Comparo, certo? AL e BL. Se eu digitei, né, 1 e 5, significa que tem que imprimir 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vou comparar. AL é o final, tá? Final, né? AL é o que em relação a BL é maior, né? Então, eu encontro logo em seguida um comando que pergunta para mim, né? Salta quando é maior ou igual. É maior ou igual? É, tá? Então vai para o rótulo aí maior i, né? Maior ou igual, tá? Que eu defini, certo? Vem para cá e aí executa uma impressão. O que está imprimindo aqui? Está imprimindo o valor, né, inicial. O valor inicial, que será 1, né? Pedir para imprimir com 2 bytes. Por que com 2 bytes? Novamente, porque lá em CL está o valor e em CH está o Enter. Então, se eu pedir para imprimir, né, ó, o INI aqui, ó, com tamanho 2 bytes, significa que eu, dentro do INI, né, eu vou pegar o valor que eu digitei, que é 1, e o Enter que está à esquerda aqui no CH, tá? Imprimi isso aqui, certo? E aí caio em um comando aqui que faz o que? Pega o que está em INI, joga para um registrador, tá? Porque eu vou acrescentar o valor inicial, né? Poderia usar uma outra variável aqui se eu quisesse, tá? Isso aqui é lógica, tá, pessoal? Se alguém não gostar da minha lógica, tudo bem, pode trocar. Pode colocar uma variável count aqui, não tem problema, tá? Então eu joguei aqui INI para o registrador BL, né? E aí usei um novo comando aqui, ó. Esse comando ele incrementa BL em 1, tá? Existem 2 comandos, o inc que incrementa e o dec que decrementa, tá? Esses comandos estão disponíveis, tá? Todos esses comandos aqui de salto, alguns outros que eu não vou mostrar aqui, estão na página do Moodle, tá?
Então aqui o que acontece? Eu incremento em 1, né? Aí depois jogo esse incremento para o ini, tá? E aí chamo o que? O laço, certo? E aí chamo o laço, que é apenas um salto, certo? E aí o laço está onde? Lá atrás. Então ele volta lá atrás, né? Chega aqui, joga em AL em BL de novo, né? O AL recebe fim e BL recebe INI atualizado, tá? Aqui eu coloquei errado, né? Ó. Seria isso aqui, né? Ó. De 1 a 5, né? Recebe BL recebe INI atualizado, que é 2 agora, né? E aí ele vai fazer a comparação de novo, né? A L é maior ainda, né? Então manda de novo para cá, até que chegue, né? Que a L que o INI chegue a 5, tá? 5 não, né? 5 vai entrar aqui também, né? Chegue a 6, tá? Quando chegar a 6, ele vai comparar a L menor agora do que BL, então vai saltar se for maior ou igual? Não. Então, como ele não vai saltar, a única coisa que eu quero que faça, né, é a impressão de quando ele é maior ou igual, então eu não quero que faça mais nada, simplesmente um jump, né, pula lá para o final e finaliza o programa, tá? Aqui eu já compilei esse programinha, né, ó, só para vocês. Deixa eu compilar de novo aqui, não sei se eu cheguei a alterar alguma coisa, né? Mas aqui o início 1 e 9, e aí ele imprime de 1 a 9, tá joia? Pessoal, uma outra dica, tá? Que vai ser agora para o próximo exercício é o seguinte: eu vou querer que vocês façam uma calculadora. E uma calculadora, nessa calculadora que vocês vão fazer, eu quero que peça qual é o sinal, né? Mais, menos, multiplicação, né? Asterisco. O que você vai executar, tá? E você vai entrar, logicamente, com o valor e vai comparar para ver se para ver qual é o sinal e fazer a multiplicação, a divisão ou a soma, sei lá, uma subtração. Então, uma dica você pode colocar aqui, por exemplo, soma dB e sinal de mais. Isso aqui é um caractere, né? Isso é uma sequência de bits, tá? Então, você está definindo aqui o que? Que a constante, uma constante chamada soma, certo? É igual a mais, tá? E depois você pede para entrar com o sinal, né? Uma variável, por exemplo, chamada sinal, e compara sinal com soma, sinal com subtração, com sub, sei lá, com sinal com multi e sinal com div, né? De divisão. Tá joia? Então eu quero que vocês façam isso no exercício que eu vou pedir. O exercício que eu vou pedir é uma calculadora, tá? Vocês vão criar uma calculadora para mim e com laço infinito, tá? Deixa eu apagar essas. Então com laço infinito, né? Pede para entrar com os valores, calcula e pede de novo. Entra com os valores, calcula e pede de novo. Tá bom? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que não está complicado, né, ainda. Se alguém tiver mais alguma dúvida, entra em contato. Uma dica estudem principalmente essa parte de memória, tá? Estuda essa parte de memória, porque essa parte de memória é bem importante, tá?
Isso aí vai ser cobrado em atividades valendo ponto, tá? Então eu quero que vocês entendam bem essa parte de memória, tá joia? Então um abraço a todos e muito obrigado.